Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, no último vídeo a gente estava falando um pouquinho sobre alguns aspectos teóricos importantes, né? E aí a gente viu lá no final do vídeo que os químicos pegaram uma fórmula lá da física, né? Que é essa daqui, frequência igual a 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de K sobre M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2, certo? Essa é uma fórmula da física que se ajusta perfeitamente ao mundo macroscópico e serve para prever a frequência quando eu conecto por duas bolinhas macroscópicas por meio de uma molinha, né? Ah lá, o desenho é muito mal, mas tá lá. Então, quando eu puxo essa bolinha, então, quando eu tenho duas bolinhas de massas diferentes, de massa 1 e massa M2, quando eu puxo essas bolinhas, elas vão vibrar numa frequência. Eu consigo prever essa frequência de vibração por meio dessa fórmula. O que os químicos fizeram? Ora, se essa fórmula funciona muito bem para o mundo macroscópico, ela deve se ajustar para átomos, né? Então, toda vez que eu tiver duas bolinhas, dois átomos conectados por meio de uma ligação química, olha, então perceba a quantidade de pressuposições que os químicos fizeram, né? Então, toda vez que eu tiver dois átomos conectados por meio de uma ligação química, ele vai vibrar também numa dada frequência, né? Só que os químicos fizeram uma matemática com essa fórmula e chegaram nessa daqui, ó, que é uma fórmula muito conveniente, que calcula o número de onda, portanto, já na escala do infravermelho, o número de onda é relacionado à vibração entre dois átomos de massas diferentes, né? Então, o número de onda é 4,12 vezes a raiz quadrada de K, dividido pela massa do átomo 1, vezes a massa do átomo 2, dividido pela massa do átomo 1, mais a massa do átomo 2. Então, o que a gente vai fazer agora nesse vídeo e no próximo, se tiver? Nós vamos verificar qual foi a matemática que os químicos fizeram para fazer com que essa fórmula vire essa. É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer uma dedução parcial dessa fórmula, para você entender como é que ela foi criada. Só que nós já vamos partir dessa. Eu não vou entrar na física para a gente ver como é que os físicos determinaram essa fórmula, senão a gente não sai daqui, tudo bem? Então, o propósito desse vídeo e se tiver mais algum, né? O propósito agora do final da matéria de infravermelho é tentar entender como é que foi produzida essa fórmula, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Vamos pegar essa formuleta aqui e vamos jogar numa folha em branco. Então, a frequência de vibração de duas bolinhas é igual a 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de K sobre M1 vezes M2 sobre M1 mais M2. Aqui é muito curioso, né? Olha só, é muito curioso lembrar que essa fórmula só funciona quando existe coerência das dimensões, né? Quando eu faço análise dimensional aqui, tem que existir coerência, né? Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos fazer uma análise dimensional dessa fórmula. E aí, para essa fórmula estar coerente, eu tenho que injetar tudo em gramas. Então, a gente está trabalhando com o mundo macroscópico, então as bolinhas estão em gramas. Agora, essa fórmula dos químicos, ela é muito conveniente porque ela não trabalha com a massa em gramas, e sim com a massa relativa dos átomos.
Então ajuda bastante, você vai ver daqui a pouco. Então, vamos verificar a coerência da fórmula dos físicos? Olha só, quando a gente faz análise dimensional, ó, então vai ficar a frequência igual a 1 sobre 2π, aqui não tem dimensão, né? É só número, vezes a raiz quadrada, aqui ó, agora eu vou abrir a raiz quadrada bem grandona para a gente entender, né? O K, existe uma unidade para ele, né? Eu vou colocar com corzinha bem bonita para você ver. O K é dado em dinas, ó, por centímetro. Dinas por centímetro. Ok? Muito bem. Qual que é a unidade? Aqui agora eu vou fazer de rosinha. Olha só que legal. Ó, eu vou estender esse traço aqui, ó, porque eu pus a unidade de K, ó. Ó, K é dado em dinas por centímetro, certo? Então, centímetro está no mesmo patamar disso aqui, de M1 e M2. Qual que é a unidade de M1? É gramas. A massa é dada em gramas, vezes a unidade M2 é massa dada em gramas, dividido M1 mais M2. M1 é gramas, mais M2 que também é dado em gramas. Tá? Estamos fazendo análise dimensional, gente. Agora vamos abrir essa unidade de medida, né? Ela é composta, essa unidade de medida. Dinas, gente, é o mesmo que grama vezes centímetro dividido por centímetro ao quadrado. Então vamos lá, ó como é que vai ficar a nossa folhinha. F é igual a 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada. Eu vou abrir bem grandão aqui para você ver. Vai ficar dinas é o mesmo que grama vezes centímetro dividido por segundo ao quadrado, né? E como é dina por centímetro, então tem que pôr por centímetro aqui embaixo, né? Ó, então o que tá dina é azulzinho, ó, o tio tá fazendo com corzinha bem bonitinha para você entender. Dinas é azulzinho. A unidade de dina é grama vezes centímetro dividido por segundo ao quadrado. Dina é força, gente. Ó, massa vezes aceleração, né? Ó, você pegar isso aqui é distância por centímetro por segundo ao quadrado, é aceleração. Então massa vezes aceleração, só que tá fora do sistema internacional. Tudo bem? Muito bom. Quando eu puxo aqui o traço rosa, né? Aqui eu tenho na minha fórmula, que vai ficar aqui embaixo, M1 vezes M2. Então, M1 é grama, M2 é grama, dividido por M1, que também é dado em grama, mais M2, que também é dado em grama. Certo? Muito bem. Quando a gente faz o corta-corta da brincadeira, olha só o que sobra. Vamos fazer o corta-corta? Cortou esse centímetro e esse centímetro, né? O que mais que dá para cortar? Grama mais grama, o resultado desse patamar aqui é dado em gramas, né? Se é dado em gramas, eu corto com uma grama que tem aqui, né? Então essa grama corta essa grama e essa, né? Porque se eu tenho 4 laranjas mais 5 laranjas, eu tenho um total de 9 laranjas, né? Então a unidade aqui que soma, na verdade, continua a mesma unidade, que é grama, que cortou com essa. Aqui em cima tem o grama vezes grama, que dá grama ao quadrado. Corta ao quadrado, sobra só grama aqui, né? Aí esse grama aqui, ó, vai cortar com esse grama. Sobra segundo ao quadrado, né? Quando eu aplico a raiz quadrada nessa conta toda, na parte numérica, ela também é aplicada na unidade de medida, né? Então, esse quadradinho daqui, ó, corta esse aqui, né? Quando eu aplico a raiz quadrada no cálculo todo,
esse segundo ao quadrado, quer dizer que é o por segundo ao quadrado, vai embora. Então, qual que é a resultante dessa conta toda? Né? Quando eu multiplico tudo isso daqui, tiro a raiz e multiplico por isso daqui, a frequência vai ser dada, né? Quando eu olho tudo, vai ser dada em por centímetro. Eu continuo o centímetro aqui na parte de baixo, né, da minha brincadeira. Por centímetro é por segundo, é o mesmo que segundo a menos 1, que é o mesmo que hertz. Então existe toda uma coerência aí das unidades de medida, tá, gente? Tranquilo? Muito bem. Então, como é que eu saio disso e chego nisso? Vamos lá. Vamos fazer a brincadeira. Vai dar um pouquinho de trabalho para vocês entenderem, mas é bem bonitinho. É uma matemática bem interessante. Então vamos lá, vamos pegar uma outra folhinha. Vamos pintar aqui de novo a fórmula dos físicos. Frequência é igual a 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de K dividido por M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2. Vamos fazer a primeira matemática aqui. Lá na introdução à espectroscopia, o tio mostrou uma formulinha bem interessante para você, que é essa daqui, ó. Número de onda é igual a frequência sobre a velocidade da luz. Certo? Então, olha só, eu não tenho uma igualdade aqui, ó. Eu não tenho os dois lados da minha igualdade. Você concorda comigo que tudo que eu fizer desse lado e desse lado da minha igualdade eu mantenho? Então, olha só, se eu dividir esse lado da minha igualdade por C, e como aqui tem um tracinho de divisão, né? Botar um Czinho aqui também, ó. Você concorda que eu não fiz nada? Eu não alterei a igualdade? Quando eu divido por C dos dois lados, eu não altero a igualdade. Muito bem, por que eu fiz isso? Porque nós sabemos que F sobre C é o V com o tiozinho, né? Então eu posso trocar isso aqui por V com o tiozinho. Então agora eu tenho uma outra equação, ó. Número de onda é igual a 1 sobre 2π vezes C vezes a raiz quadrada de K sobre M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2. Gente, essa fórmula já está perfeitamente adequada para fazer o cálculo, né? Ela já está perfeitamente adequada para fazer o cálculo, para prever o número de onda que vai ocorrer as vibrações entre os átomos. O problema é que eu continuo com as minhas unidades de medida em massa em gramas. Isso me traz um complicador aí no cálculo, né? Então, vamos ver, vamos aplicar essa fórmula aqui, ó, para você ver que a ligação CH vai absorver um número de onda próximo ali de 3.000, né? Então vamos fazer o cálculo para CH de novo, ó. Vamos usar essa equaçãozinha aqui, ó. Vamos lá, vem com o tio que você passa de ano. Olha lá. Vamos pensar no carbono e hidrogênio, tá? O carbono eu vou chamar de M1 e o hidrogênio eu vou chamar de M2, certo? Vamos pegar essa fórmula aqui, ó, e vamos copiar aqui. Número de onda é igual a 1 sobre 2π vezes C. Gente, aqui a gente não está trabalhando em Dina. Dina não é o que a gente viu agora. Dina não é qual que é a unidade de Dina mesmo? Grama vezes centímetro por segundo ao quadrado. Então, o que acontece? Eu não posso trabalhar com a velocidade da luz
do jeito que você conhece, que é 300 milhões de metros por segundo, ou seja, no sistema internacional. Eu vou ter que trabalhar com a velocidade da luz em centímetros por segundo, para ficar coerente aí as unidades de medida, para eu poder fazer o corta-corta. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos puxar aqui um traço. Eu vou colocar a velocidade da luz aqui, só que eu vou colocar em centímetros por segundo. Então vai dar, esse valor em centímetros por segundo, vai dar 30 bilhões. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 30 bilhões de centímetros por segundo. Legal? Muito bem. Vezes. Agora eu vou abrir uma super raiz quadrada aqui, ó, para eu ter espaço para trabalhar. Como é que fica? Eu tenho K aqui, né? O K é uma constante experimental. Então, como é que fica o K? É 5 vezes 10 elevado à quinta grama vezes centímetro dividido por segundo ao quadrado. Certo? Só que é Dina por centímetro. Então tem que colocar o centímetro aqui, né? A unidade de K, unidade de K é Dina por centímetro. O Dina é o que eu pus de rosa aqui, ó. Errei. O Dina é o que eu pus de rosa. E o centímetro é o que eu pus de azul. Aqui, ó. Então, Dina é tudo isso aqui. Centímetro tá aqui. Certo? Muito bem. Então, como é que fica? Agora eu vou arrastar esse traço para cá, ó. E eu vou ter que colocar agora o M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2. Acontece, gente, que isso aqui, ó, tem que ser dado em gramas. Certo? Isso aqui tem que ser dado em gramas. E aí, eu preciso calcular a massa 1 e a massa 2 em gramas do carbono e do hidrogênio. Como é que eu faço isso, gente? Simples. Simples nada. Olha lá, é bem difícil. Como é que eu calculo M1? Vamos calcular a massa para o carbono. O carbono pesa 12. Só que é 12 gramas num punhado de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Não é isso? Então, para eu calcular a massa em gramas de cada átomo, eu tenho que fazer essa divisão, né? Então, 12 gramas, eu tenho sempre 12 gramas de carbono quando eu tiver um punhado de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, quando eu faço essa divisão, eu acho a massa em gramas de cada átomo de carbono. Então, a massa em gramas do átomo de carbono é esse número dividido por esse, que dá 1,99 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Ó, dá uma trabalheira no cálculo, né? Faço a mesma brincadeira para o hidrogênio. Qual que é a massa em gramas de um átomo de hidrogênio? Ora, é só pegar qual que é a massa dele em gramas para 1 mol de átomos. Então, eu sei que 1 mol de átomos de hidrogênio pesa 1 grama. 1 grama dividido por 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos me dá a massa de cada átomozinho de hidrogênio. Então, a massa de átomos de hidrogênio é 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Pronto, eu vou ter que usar esses dois valores para injetar na minha fórmula. E aí você vai ver que é muito curioso que o valor do número de onda vai dar lá perto de 3.000. Gente, é muito legal. Vamos lá, vamos injetar esses caras aqui, né? Então aqui é M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2. Então, M1 é 1,99 vezes 10 elevado a menos 23. 1,99 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Vezes M2 é 1,66 vezes
10 elevado a menos 24 gramas, dividido por M1, que é 1,99 vezes 10 elevado a menos 23 gramas, mais M2, que é 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Aí, gente, olha só que legal, né? Montamos aí a conta. Vamos fazer a análise dimensional disso? Como é que vai ficar, ó? A gente já consegue simplificar uma série de coisas, né? Ó, esse centímetro corta esse centímetro. O que mais que dá para cortar aqui? Vai, vamos antes de cortar, vamos resolver. Vai, vamos puxar uma folha aqui para ficar mais claro. Ó. Olha lá. Vamos resolver aqui a brincadeira. Ó. Vem com o tio que você passa de ano. Vamos lá, estamos pro átomo de carbono e de hidrogênio, certo? Olha lá, o número de onda é igual. Ó, já vou resolver essa parte aqui, ó. Vamos resolver? Fiz na calculadora e o valor disso daqui, dessa conta toda, dá 5,30 vezes 10 elevado a menos 12. E aí, olha só que curioso, vamos fazer a análise dimensional para você entender. O segundo está embaixo de quem está embaixo, ó. Esse centímetro está embaixo daqui, né? Quem está embaixo, você já aprendeu na matemática, quem está embaixo de quem está embaixo, na verdade está em cima, né? Então, quando eu tenho 1 dividido por meio, né? Como é que eu faço essa conta? Isso aqui é o mesmo que 1 vezes, né? 1 vezes 2 sobre 1, né? Então, esse cara aqui está embaixo de quem está embaixo, na verdade ele está em cima, ó, ele vem para cima. Isso vem lá da aritmética, né? Tudo bem? Então, quando eu resolvo esse cálculo aqui todo, o resultado dessa dimensão aqui fica segundo por centímetro. Vezes. Agora vamos lá para a raiz. A raiz gigante. Olha lá. O tio já fez aqui esse cálculo, né? Ó, esse valor. Mas vamos fazer, vai. Já fiz? Não, não fiz. Não fiz, não. Vamos fazer ele. Vamos puxar. Vamos resolver isso aqui, ó, separadinho, para ficar mais fácil. Olha lá. Ó. Vai ficar assim, ó. 1,99 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Vezes 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Dividido por 1,99 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Mais 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Isso vai dar igual a, essa parte aqui de cima, quando eu resolvo, dá 3,34 vezes 10 elevado a menos 47. Aí, quando eu faço a brincadeira com a unidade de medida, grama vezes gramas, dá grama ao quadrado, dividido por 2, a soma desses dois valores aqui dá 2,156 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Ó, tenho 10 laranjas mais 20 laranjas, dá um total de 30 laranjas. Não muda a unidade de medida, não vira unidade ao quadrado. Eu estou somando. Então aqui continua em gramas, né? Quando eu resolvo essa parte numérica, isso dá 1,53 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Por que grama? Porque esse quadrado, esse daqui é o mesmo que grama vezes grama, que corta com esse, né? Então sobra grama aqui dessa brincadeira. Vamos injetar esse número lá? Olha a trabalheira que dá, gente. Dá mais trabalho porque eu estou fazendo com análise dimensional para você ver.
né? Não dá tanto trabalho quanto você faz bem rapidinho, tá? Mas dá trabalho, porque você tem que calcular o peso do átomo em gramas. E o que você tem lá na tabela periódica é o peso relativo, é o peso para 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá? Então vamos lá, continuando. Então esse valor todo aqui nós já colocamos na unidade de medida correta, aí vai ficar, ó, vamos puxar esse 5 vezes 10 elevado à quinta. Ó, esse centímetro já cortou com esse, eu vou ignorar, tudo bem? Então vai ficar gramas dividido por centímetro quadrado, tá? Centímetros quadrados não, segundo ao quadrado, ó. Eu mantive o segundo ao quadrado. E o valor desse resultado todo aqui, ó, deu 1,53 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Vou colocar ele aqui, ó. 1,53 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Certo? Ó, eu puxei esse número para cá. Muito bem. Olha só que mágico, gente. Essa grama cortou com essa grama. E aí eu tenho uma divisão de dois números, super simples, né? Então vamos lá. Como é que vai ficar a brincadeira então? Vamos finalizar aqui o nosso cálculo. Número de onda é igual a 5,30 vezes 10 elevado a menos 12 segundos por centímetro vezes raiz quadrada. Ó, essa grama já cortou essa grama. Eu vou fazer essa parte numérica aqui, ó. Eu já fiz, tá? Essa conta na calculadora. Deu 3,27 vezes 10 elevado a 29 por segundo ao quadrado, né? Ou segundo elevado a menos 2, se você quiser, né? Ó, eu cortei esse e esse e mantive aqui, ó, o segundo ao quadrado aqui embaixo. Isso é um segundo ao quadrado, por segundo ao quadrado, né? É o mesmo que segundo a menos 2, né? Também vem da aritmética essas coisas. 10 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 10 elevado a 1, né? Mas vamos lá, é isso aí. Beleza? Conseguimos aqui chegar nesse número. Aí quando eu aplico a raiz nisso aqui tudo, ó, é a raiz quadrada. Esse segundo ao quadrado vai embora. Fica, a unidade de medida aqui fica por segundo. E aí quando eu aplico a raiz, o resultado da raiz desse número aqui dá 5,72 vezes 10 elevado a 14 por segundo, vezes 5,30 vezes 10 elevado a menos 12 segundo por centímetro. É igual ao número de onda. Certo? Ó que bacaninha, gente. Cortou, né? O que sobrou, gente? Sobrou a unidade de medida por centímetro, ou seja, centímetro a menos 1. Ó a coerência interna das unidades, né? Então, o número de onda, ele já sai direto em centímetro a menos 1, que é o mesmo que por centímetro. Quando eu faço essa continha aqui, ó, dá 3.030 mais ou menos por centímetro, que é o mesmo que 3.030 centímetro a menos 1. Ó, olha só que bacana. Quando você vai lá nas tabelinhas, você vai olhar lá para o carbono sp3, né? Que tem uma ligação com o hidrogênio. Essa ligação química aqui, ó, que ocorre entre o carbono e o hidrogênio, ela vibra numa dada frequência cujo número de onda está lá próximo de 3.000, né? Então a gente conseguiu uma aproximação bem interessante com a fórmula teórica, né? Gente, qual que é o problema dessa fórmula? Dá uma trabalheira medonha. Por quê? Porque eu tenho que calcular as massas dos átomos em gramas, né?
Então, o que os químicos fizeram? Para facilitar a vida de todo mundo, a gente fez um cálculo simplificador para já injetar os dados aqui, o 12 e o 1. O 12 e o 1, e aí facilita a vida de todo mundo. Como está dando 30 minutos, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nesse cálculo para já injetar os dados todos em massa relativa. Tudo bem? Então vou parando a nossa... Mas olha só, que interessante, né? Essa fórmula aqui, ó, ela já funciona super bem. Você vê que eu consigo ali o 3.000, certo? Agora a pergunta que tá, como é que eu saio dessa fórmula e chego nessa? É isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Beleza? Beijo, beijo. Tchau, tchau.